texto que quero compartilhar com você hoje está em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, quando o apóstolo Pedro disse o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Esse texto é muito conhecido das Escrituras Sagradas, que retrata a cura de um homem que estava paralítico há mais de 30 anos, ou melhor, mais de 40 anos. E aconteceu um fato na sua vida. Tudo que ele sabia era pedir esmolas a cada dia. Por 20, 30 anos, cada dia ele pedia esmolas. Esse era o destino dele. Ele aceitou aquele destino para a sua vida. Mas Deus não aceitou que aquilo pudesse continuar. Porque Deus, o Criador do universo, o sustentador do universo, Ele se preocupa com o ser humano. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com as nossas dores, Ele se preocupa com os nossos sofrimentos, Ele se preocupa com a nossa história, para que ela seja uma história sempre de bênçãos, de sucesso e que a gente possa crescer a cada dia em direção a Ele. Deus marcou o encontro com aquele homem, com aquele paralítico, ali à porta, ali em Jerusalém. E quem Deus marcou para encontrar-se com ele foi o apóstolo Pedro. Deus sempre manda ao nosso encontro anjos, pessoas, para nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida, para nos ajudar a reescrever a nossa história, para nos ajudar a colocar-nos de pé, para que a gente possa seguir a nossa jornada. Deus é mestre em transformar histórias perdidas em histórias de sucesso, noites de tristezas em manhãs de alegria. Então a Bíblia diz que um dia foi marcado, tinha até a hora de marcar para mudar a história daquele paralítico. Seria em Jerusalém e seria às 3 horas da tarde. Pedro, o apóstolo Pedro, acompanhado pelo apóstolo João, eles sobem à oração. Iriam fazer algo muito especial, muito importante em todo o tempo da nossa vida e muito mais agora, nessa época de pandemia. Eles iam ao templo, eles iam à igreja para orar e eram 3 horas da tarde. Era aquela hora que Deus marcou para mudar a história de um homem que sofria há mais de 40 anos. Quando Pedro está entrando no templo, ele olha e à porta, ali à entrada, estava um homem pedindo esmolas. Ele olha para Pedro e com certeza ele pede uma esmola. Talvez como nós conhecemos hoje, usualmente hoje, dai-me uma esmola pelo amor de Deus. Mas Pedro não iria dar uma esmola para ele naquele dia. Pedro era o mensageiro de uma mensagem diferente da parte de Deus para aquele paralítico sofredor há mais de 40 anos. Pedro diz a ele, o apóstolo Pedro diz a ele, olha para nós. E aquele homem que estava pedindo esmolas e que também era paralítico, olha para Pedro e a Bíblia diz que ele esperava receber alguma coisa. Na realidade, essa alguma coisa que ele esperava receber era esmolas. Nós não precisamos viver de esmolas. Nós precisamos viver de trabalho, da força da nossa fé, da nossa luta. Então ele olhou para o apóstolo Pedro, esperando receber dele alguma coisa. O apóstolo Pedro que ia para a oração. O apóstolo Pedro disse, olha para nós, olha bem para nós, porque eu tenho uma palavra para você. E o apóstolo disse, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Eu não tenho uma esmola para te dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou. O que é que o apóstolo Pedro tinha que daria para aquele homem que mudaria a história dele para sempre? O apóstolo Pedro tinha Jesus Cristo. Tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida e tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas e histórias. A palavra de Deus acalma o nosso coração, a palavra de Deus traz vida à nossa alma, a palavra de Deus redireciona nossos caminhos perdidos no caminho correto. Ele disse, não tenho prata e não tenho ouro. Eu não tenho dinheiro para lhe dar uma esmola. Porque se eu lhe der uma esmola, você vai estar aqui amanhã pedindo esmolas novamente. Se eu lhe der o dinheiro, você vai continuar paralítico. Eu tenho uma coisa para te dar, eu tenho algo para te dar que pode mudar a sua história. E o apóstolo diz, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou.
algo que vale mais do que o dinheiro, algo que vale mais do que uma esmola. O que eu tenho, isto eu te dou. E então o apóstolo olha para aquele paralítico, e que também era mendigo, e diz a ele: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Este nome é o nome que tem poder. O nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Ele diz então aquele homem que era paralítico há mais de 40 anos e que também era mendigo: em nome de Jesus, levanta e anda. Algo aconteceu, algo sobrenatural aconteceu, um milagre da parte de Deus aconteceu. O Espírito de Deus toma conta daquele homem, a graça de Deus invade a ele, e a Bíblia diz que ele dá um salto, ele se coloca de pé em um salto. Mas antes, a mão amiga do apóstolo Pedro estende para ele e diz: levanta-te, põe-te de pé. O que eu tenho é isso, uma mudança de história para você. E quem muda a sua história é exatamente Jesus Cristo. Quando aquele homem andou, quando aquele homem pulou, quando aquele homem saltou, depois de 40 anos de paralisia, a sua vida sofreu uma transformação. E quero dizer a você também que a sua vida está paralisada há tanto tempo. Tristeza, angústia, dor, sofrimento. Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, quem sabe até abandonado por pessoas que te amam, ou que nem abandonado nem porque queira, mas porque não podem. Então eu quero te dizer uma coisa muito importante: Jesus Cristo não esqueceu de você. E eu trago esta palavra para você hoje, para dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. A vida está apenas começando. Você tem uma história muito grande ainda para ser construída. Esse tempo vai passar, essas dificuldades vão passar. Deus vai enxugar as suas lágrimas. O tempo que você está parado vai ser um tempo de aprendizagem, vai ser um tempo de conhecer mais quem é Deus, de conhecer que não é só de ouro e só de prata que nós vivemos, que nós precisamos de Deus na nossa vida, que nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, que nós precisamos caminhar com Jesus Cristo. Da mesma maneira que Pedro chegou para aquele homem que sofria 40 anos aquela paralisia, e também por 20, 30 anos, quem sabe quantos, pedindo esmola. Jesus Cristo chega para mudar a vida dele. Hoje eu me dirijo a você para dizer: Jesus Cristo também tem uma nova história de vida para você. Não temos prata e nem ouro como o apóstolo Paulo, mas temos uma palavra de fé para dizer: levanta, anda, a sua história está apenas começando. Você não precisa parar socialmente falando. O emprego, ele é importante e Deus vai abrir as portas para que você o tenha. A saúde vai estar chegando para você, porque Jesus Cristo já tomou sobre si as suas dores e as suas enfermidades. E foi pelas feridas de Jesus na cruz do Calvário que você foi curado. Aí aconteceu uma coisa muito importante. Quando aquele paralítico levantou e andou, todo mundo correu para o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, pensando que era ele que tinha feito aquele milagre. O apóstolo Pedro disse: não fui eu que fiz isso. Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Foi o Deus vivo que deu a esse homem essa perfeita saúde que vocês estão vendo aqui agora. Não é o homem que opera milagres. Não espere que algum milagre possa acontecer por parte do homem, não. Milagre só vem da parte de Deus, porque só Deus pode operar milagres. E Deus vai operar um milagre em sua vida. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, e que um tempo novo está chegando na sua vida. Um tempo de andar e correr, um tempo de saltar e louvar, um tempo em que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Deus te abençoe.